E aí, galera, beleza? Professor Vinícius aqui, da epidemiologia, para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa aula 7. Vou fazer o compartilhamento da tela. Então, a aula 7 é bases epidemiológicas das doenças. Então, para a gente falar em bases epidemiológicas, a gente inicia falando aí de vigilância epidemiológica, né, que é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. Então, percebam que a vigilância epidemiológica, ela não serve só para fazer a vigilância de quando as pessoas estão doentes ou das doenças que acometem as pessoas, mas a vigilância epidemiológica ela faz a pesquisa e a vigilância de todos os fatores que podem alterar os determinantes e condicionantes de saúde individual da população. E tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Né? E quem cuida da vigilância epidemiológica é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, é a partir da vigilância epidemiológica que o SUS implementa políticas de saúde, campanhas de saúde, é, campanhas de, por exemplo, educação em saúde, campanhas de prevenção em saúde, como, por exemplo, a gente tem o Dezembro Vermelho para o combate do HIV/AIDS, a campanha contra a tuberculose, né? São todas ações que partiram da vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica detectou, né, que essas doenças ou que esses agravos, eles acabam levando ao aparecimento de fatores que podem, né, interferir não só na saúde física das pessoas, mas também em todos os condicionantes dos determinantes de saúde. E por isso o SUS passa a fazer campanhas desse modelo. E aí, como eu já falei, né, as ações de prevenção, controle ou mitigação das doenças. Mitigação é quando a gente tenta diminuir ao máximo, né, a transmissão das doenças e diminuir também os prejuízos que a doença pode causar aí para as pessoas, como um bom tratamento, um rápido diagnóstico. Funções da vigilância epidemiológica. Então, primeira coisa é conhecimento do fenômeno em um contexto, então, conhecer tudo que possa levar aí ao agravamento ou ao descontrole, né, dos determinantes de saúde das pessoas, constituindo um sistema de vigilância. Então, a gente vai percebendo que não existe só a vigilância epidemiológica, mas a vigilância epidemiológica ela traz um conjunto de sistemas de vigilância operacionalizados por sistemas de informação. Então, às vezes a gente não para pensar, mas o SUS, né, juntamente com o Ministério da Saúde e todo o aparato de saúde que o Sistema Único de Saúde tem, ele trabalha muito com sistemas de informação. Tá? Então, são vários sistemas de informação que são ferramentas de tecnologia e de inovação para fazer com que essa vigilância ocorra da melhor forma possível, com mais efetividade possível e em tempo mais rápido possível. Ou seja, quando os fenômenos estão acontecendo na população, esses fenômenos precisam chegar até os profissionais o mais rápido possível através da vigilância epidemiológica, justamente para fazer a tomada de decisão, né, e tomar ações eficientes e eficazes, né, a partir desses dados. Então, por isso que esses dados têm que ser os mais fidedignos possível. Tipos de dados, então, que a vigilância pode trazer, né, para nós. Então, dados demográficos, ambientais e socioeconômicos, a gente falou bastante disso na aula 6, né, onde a gente fala dos dados demográficos, fala sobre as transições demográficas. É. Então, um exemplo aqui dos dados demográficos, ambientais e socioeconômicos. A dengue afeta mais frequentemente regiões com baixa infraestrutura e condições socioeconômicas precárias, né, onde há acúmulo de água parada. Então, a gente já sabe disso. Então, aí a gente parte desse pressuposto, por exemplo, para iniciar as campanhas de combate de dengue. Vai fazer o combate primeiro nos locais onde as condições socioeconômicas
são piores, né, ou precárias, né, porque é ali onde há o acúmulo de água parada. Por exemplo, bairros mais pobres, favelas, e aí quando a gente vê também essa questão do acúmulo de água, talvez até em bairros mais nobres, mas onde existam casas abandonadas, como, por exemplo, piscinas abandonadas. Então, dados de morbidade, né, que é o número de casos confirmados de dengue em um município durante o período chuvoso. Então, o impacto que essa doença causa nas pessoas, a morbidade, ela justamente ela é um determinante, é um fator que traz para a gente quantas pessoas, né, ou qual o percentual de pessoas adoeceram por essa doença numa cidade, num determinado espaço de tempo, como, por exemplo, num ano, né, quero saber o ano de 2023, por exemplo. Dados de mortalidade, né? Quantas pessoas morreram por dengue, por exemplo, em Campo Grande em 2023, ou nos primeiros 9 meses aí de 2024 também, pode ser por isso. E a notificação de surtos e epidemias. Então, essa notificação é um registro, né, de um surto de dengue em um bairro específico após um período de chuvas intensas, levando à implementação de medidas de controle. Então, a gente precisa saber o mais rápido possível quando está acontecendo algum surto ou alguma epidemia em determinado bairro, cidade, país ou estado, para que a gente tome as decisões o mais rápido possível e diminua o impacto desse dano o mais rápido possível para a população. Ainda, né, nos tipos de dados, então, exemplos aqui, ó, dados demográficos, ambientais e socioeconômicos. Uma gripe sazonal afeta mais gravemente idosos acima de 65 anos e pessoas com condições socioeconômicas vulneráveis, que têm menos acesso a serviços de saúde e vacinação. Então, por exemplo, a gente já pega aqui os idosos, que é a população que tem aí são vacinados primeiro, quando sai as campanhas de vacina contra a gripe. E é por isso, né, a partir desses estudos demográficos, ambientais e socioeconômicos, que o Sistema Único de Saúde chegou à conclusão que é melhor fazer essa prioridade e vacinar primeiro os idosos nesse caso. Para outras doenças, vacina primeiro as crianças, como lá a hepatite A. A gente não vacina adultos e idosos contra a hepatite A, vacina só crianças, porque os dados demográficos, ambientais e socioeconômicos nos dizem que as crianças são prioridade e que, neste caso em específico da hepatite A, não é viável fazer a vacinação do restante da população, pelo menos por enquanto, não. Número de casos confirmados de influenza registrados em um hospital durante o inverno, então a gente pode buscar isso e saber quem são essas pessoas, né, a idade, o sexo, característica socioeconômica das pessoas que foram confirmadas com a gripe, né, num determinado tempo, quantidade de óbitos relacionada a complicações respiratórias, então não só a quantidade, mas aos dados demográficos, ambientais e socioeconômicos dessas pessoas, por exemplo, que morreram de gripe, para saber, né, se a gripe afeta mais pessoas mais pobres, pessoas mais velhas, mais novas, pessoas do sexo feminino ou do sexo masculino, pessoas que têm algum tipo de comorbidade, ou seja, pessoas que já têm hipertensão arterial ou não. Então, isso tudo é muito interessante e a gente consegue fazer essa vigilância a partir das ferramentas da vigilância epidemiológica. Alerta de um surto de gripe em uma escola local, por exemplo, né, gerando campanhas de vacinação emergenciais para crianças e profissionais da educação, ou até mesmo suspensão das aulas durante uma semana, poderia ser também o caso. Então, vai depender bastante de caso por caso, depender de quem é a população e das condições e o que o poder público pode fazer ali naquele momento. E nós temos um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que é o SNVE. Esse sistema de notificação compulsória tem sido a principal fonte de dados da vigilância epidemiológica. Por isso que às vezes a gente ouve falar que algumas doenças são doenças de notificação compulsória, ou seja, os estabelecimentos de saúde são obrigados a notificar essas doenças sempre que existe aí o diagnóstico, né, ou a suspeita de que tem algum paciente com uma doença que está na lista de notificação compulsória, justamente para que a gente possa ficar sabendo disso, que a vigilância epidemiológica possa ficar sabendo e tomar as decisões e fazer as medidas para mitigar, para diminuir, né, para diagnosticar, para tratar essas doenças. Então, as doenças que são incluídas na lista de notificação compulsória devem ser
deve ter aí os seguintes critérios. Como que a gente sabe, né? Por que que essa doença está nessa lista? Primeiro, a magnitude da doença, ou seja, essa doença ela pode acometer a população em geral, né? Ou ela só acomete idosos, ou só crianças, ou só acomete pessoas em uma determinada cidade, ou uma determinada região do Brasil. Então, assim, quanto maior a magnitude, quanto maior a capacidade dessa doença de acometer pessoas, né? Mais grave a doença pode ser, maior o poder de transmissibilidade dessa doença, então a gente precisa notificar, e por isso ela vai lá para a notificação compulsória. Potencial de disseminação, então, por exemplo, qual é a via de transmissão dessa doença? Né, dependendo da via de transmissão, principalmente, a gente vai conseguir saber o potencial de transmissão. Então, por exemplo, o COVID tem alto potencial de disseminação, porque ele é disseminado através dos aerossóis e pelo o contato indireto, ou seja, através de encosto de ônibus, corrimão, né, que é contato indireto. A pessoa passa, põe a mão e vem outra depois, põe a mão ali e acaba se contagiando. Ou um exemplo de potencial de disseminação onde não onde existe alguns limitadores, como, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis. Um exemplo aí, hepatite B, né, que ela não é transmitida pelo ar, nem por aerossóis, nem de forma, nem por corrimões, né? Ela é transmitida por relação sexual desprotegida e por contato sanguíneo com fluidos corporais. Então, o potencial de disseminação dela é um pouco menor. Isso não significa que ela não faz parte da lista de notificação compulsória. Ela acaba fazendo porque ela tem uma magnitude muito alta e porque ela tem uma severidade muito alta também. Então, a doença, ela é uma doença severa, ela pode causar morte ou comorbidade na população? Se sim, ela precisa ir lá para a lista de notificação compulsória também. E a relevância social, né? Essa pessoa, ela deixa sequelas nas pessoas, né, por exemplo. Então, a gente tem lá a poliomielite, que é uma doença que assolou a população brasileira aí nas décadas de 60, 70, 80 e até que veio a vacinação. Então, a poliomielite, por exemplo, tem uma relevância social enorme, porque as pessoas ficaram com sequelas, né, e para a vida inteira. Sequelas de encurtamento de membros, pessoas que não conseguem andar ou que não conseguem ter uma vida normal, digamos assim, né, e aí ela vai precisar aí passar por adaptações, adequações durante toda a sua vida. Então, quer dizer que essa doença tem uma relevância social aumentada. O HIV, né, que é uma doença que, apesar de ter um tratamento muito bom hoje em dia, mas o HIV não tem cura, então a relevância social da doença é enorme, a pessoa vai conviver com aquela doença pro resto da vida dela. E a relevância econômica, ou seja, essa doença vai tirar as pessoas do trabalho, a pessoa que for cometida por essa doença, ela consegue voltar a trabalhar, consegue voltar a produzir? Então, doenças que tiram as pessoas do mundo do trabalho, ela tem uma relevância econômica enorme, né? A pessoa não vai conseguir mais se sustentar, por exemplo. Aqui um exemplo, um print, né, da tela do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Uma dica que eu dou para vocês explorem o SINAM, então a gente consegue saber os dados de notificações de doenças da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país nos últimos anos. É muito interessante isso. A gente não precisa ir no posto de saúde perguntar para as pessoas que trabalham lá, quantas notificações de dengue, de AIDS ou